Boa noite. O incêndio que deflagrou este sábado na área protegida florestal de Serra Malagueta, Ilha de Santiago, e que provocou indiretamente 9 vítimas mortais, provocou uma série de constrangimentos, uma série de questionamentos, questionamentos que têm a ver com a questão do envio de jovens militares para prestar apoio sem meios adequados, proteção civil em casos de emergência e outras questões. Mas hoje, neste programa, vamos falar com o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, na parte que lhe toca para esclarecer questões relacionadas com o incêndio, como tudo se desenrolou, o apoio prestado e outros pontos. Começamos por agradecer ao Sr. Ministro Gilberto Silva por ter prontamente aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Sr. Ministro, para começar, gostaria de esclarecer como e quando começou o incêndio na área protegida de Serra Malagueta. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, por nos ter aqui, e boa noite lá em casa. O incêndio ocorreu, de facto, na manhã, pouco depois das 9, segundo as informações, na zona de Serra da Malagueta, e pouco menos de uma hora lá estavam os bombeiros a dar combate, no dia 1 de abril, sábado. Um incêndio que só foi extinto no dia de ontem. E como foi que aconteceu? Há, portanto, um culpado, confesso, preso e provavelmente hoje já apresentado ao juiz. Portanto, trata-se de fogo posto. Confirma-se que foi alguém que tentou provocar, afugentar abelhas, Sr. Ministro? Esta é a versão, neste caso, do suspeito, já que é assim que se chama, mas de todas as formas caberá, portanto, às autoridades averiguar as circunstâncias muito mais concretas em que, de facto, atou o fogo, não é? De qualquer das formas, trata-se de um comportamento de risco. O fogo tem origem na atividade humana, com uma pessoa muito bem identificada, também presa pelas autoridades e que vai ser apresentada à Justiça. E veicula-se também que a pessoa padece de problemas mentais, confirma-se? Nós não podemos confirmar isto, de acordo com as informações de locais. O indivíduo fazia a sua vida normal, tem atividade económica. Se tem perturbações mentais, nós não podemos dizer. Mas a verdade é que muitas das vezes, quando temos situações desta natureza, há este tipo de explicação, pessoas com problemas mentais. Esta é, de facto, uma situação em que apenas as autoridades, neste caso de saúde, podem confirmar. Entretanto, a pessoa está presa na praia ou algures? Em Santa Catarina. Santa Catarina. Sr. Ministro, entre o momento que o fogo deflagrou, disse sábado de manhã, e o alerta e a prestação dos primeiros socorros, primeiros apoios, quanto tempo se passou? Menos de uma hora, de acordo com a informação do diretor do parque. Menos de uma hora os bombeiros já estavam, se calhar meia hora, pouco mais do que isto, à volta disto. Os bombeiros de Santa Catarina já se encontravam no local e, dada a dimensão do fogo, que rapidamente alastrou, tendo em conta também as condições atmosféricas, nós estamos a falar de encosta, onde o fogo se propaga muito rapidamente. Juntaram-se, portanto, outras forças de outros concelhos, posso lhe dizer, e de acordo com a informação recolhida, 7 municípios participaram no combate ao fogo, para além, portanto, de elementos da Cruz Vermelha e também das Forças Armadas, num contingente superior a 260 elementos. E o fogo se espalhou por quantas frentes, quantos focos? Esta é uma situação dinâmica, não é? Podemos dizer que houve vários focos a partir dali.
O fogo começou num sítio chamado Coral d'Asno, o Chinta Garça, como se costuma dizer a nível local, e espalhou-se rapidamente por um perímetro avaliado no final, no dia de hoje, à volta de 200 hectares, o perímetro, não é? A área total dentro do perímetro de 200 hectares, mas temos que dizer que dentro destes 200 hectares há partes que não foram agredidas. Portanto, vamos ter uma avaliação mais apurada, feita tecnicamente, posteriormente, porque também temos que depois tratar os espaços ardidos. Vi testemunhos nas redes sociais de pessoas que disseram que ficaram muito tempo a combater, de locais que ficaram muito tempo a combater o incêndio sozinhos, sem ajuda. É assim, as pessoas dão dicas, as pessoas, portanto, classificam, mas o que nós podemos dizer é que tivemos uma boa articulação por um comandante de bombeiros, portanto, e do Sistema de Proteção Civil. E houve uma excelente articulação entre as várias forças de bombeiros que estiveram no local a dar combate ao incêndio florestal. Por uma questão de tática de combate, nem todos os focos são de imediato combatidos e à frente, porque também podem representar bastante perigo para a própria equipa de combate. Há sítios que devem ser deixados arder e depois combater mais à frente, etc. Portanto, não se pode, desta forma, estar a classificar a qualidade do combate. Quanto a nós, o trabalho foi muito bem feito, foi muito bem coordenado, não obstante, de facto, os acidentes que aconteceram e que não têm que ver diretamente com o combate ao incêndio. Por isso, nós pensamos que o que se tem a dizer tem a ver mais com os factos. Tivemos vários focos, sim, devido às condições atmosféricas, às vezes a propagar rapidamente, às vezes a diminuir. Há sítios que não são de fácil acesso, portanto, aqueles que estão a combater os fogos, portanto, não podem estar à frente da linha de fogo em condições que não são propícias e, portanto, do ponto de vista do combate, nós não temos absolutamente nada a dizer, tudo correu de forma normal. Eu devo aqui sublinhar que o incêndio em si se propagou na direção de terrenos de utilização agroflorestal e silvopastoril. Felizmente, tendo em conta as condições atmosféricas e também tendo em conta o nível de combate que se deu, os fogos não se propagaram em direção ao núcleo central do parque, onde a população, portanto o povoamento florestal é muito mais denso e onde nós temos infraestruturas e a população, o que significa que deste ponto de vista tivemos alguma sorte e o fogo se propagou sobretudo para sítios onde nós não temos a população residente. Mas algumas pessoas foram retiradas, foram deslocadas. Sim, por uma questão de prevenção. As pessoas são cerca de 11 famílias, de acordo com as informações do Serviço de Proteção Civil, 11 famílias que foram de facto evacuadas temporariamente das suas casas e que depois todas já estão de volta para as suas casas. E quanto aos estragos, estas pessoas tiveram muitos prejuízos? É assim, dos estragos... Sei que alguns currais foram danificados, não é? Exatamente. Nós poderemos, enfim, classificar os prejuízos entre prejuízos ambientais e prejuízos nas infraestruturas ou nos recursos das pessoas. Prejuízos ambientais têm que ver, sobretudo, com a destruição da camada arbustiva e da camada herbácea no terreno, quer dizer que, enfim, a cobertura do solo foi destruída, o que fez com que o risco de erosão aumentasse
consideravelmente. E nós vamos nos aproximar do período das chuvas daqui a alguns meses e é evidente que com isto vamos ter mais erosão naqueles sítios que, como sabe, têm um forte declive e favorece, portanto, a erosão hídrica. Para além disto, nós tivemos também a destruição de sítios de nidificação da garça vermelha, que é uma subespécie endémica de Cabo Verde, está ameaçada, exatamente, e que efetivamente também vem sendo protegida. E acima de tudo isto, é claro que com isto dizemos também há naturalmente uma degradação da biodiversidade no local. Quanto aos prejuízos relacionados com enfim, a economia das pessoas, podemos dizer é toda a cobertura do pasto que foi destruído, cerca de 5 corais e algumas pocilgas, umas cabeças de gado também que foram abrangidas, para além de certas culturas de sequeiro nas zonas agroflorestais. Estou a falar aqui de plantas de Congo e feijão Congo e outras que terão depois que ser replantadas. Devo com isto dizer o seguinte: o incêndio que ocorreu é um incêndio de tipo superficial. Se as pessoas forem lá, hão de ver que tudo que era o tapete herbáceo e alguns arbustos foram queimados, mas as árvores ficaram quase intactas. O que significa que a área é muito vasta, mas do ponto de vista puramente florestal, podemos dizer que os prejuízos foram menores. Portanto, de se lamentar também a perda de 9 vidas humanas. O Sr. Ministro, um técnico florestal da Serra Malagueta e também 9 militares. Sei que o Conselho de Ministros esteve reunido hoje. O que saiu desta reunião do Conselho de Ministros, nomeadamente para ajudar as famílias que tiveram prejuízos materiais e também da parte humana? Sim, nós submetemos ao Conselho de Ministros uma proposta de resolução que permite, portanto, rapidamente intervir no sentido de amenizar ou, se quisermos, repor a situação anterior, efetivamente, regularizando todos os estragos. Isto não vai ser de uma vez, vamos fazer os possíveis para que decorra num período de 12 meses, afetando 35 milhões de escudos, portanto 35 mil contos. Que vão ser utilizados naturalmente para apoiar as famílias afetadas, de um lado, para fazer, digamos, aquilo que é a restauração dos ecossistemas afetados. Em que consiste esta restauração? Portanto, trata-se da remoção do material queimado e de algumas plantas também invasivas. Agora vamos aproveitar para retirar certas plantas invasivas. Depois, introduzir dispositivos anti-erosivos para reduzir, portanto, o risco de erosão. Fazer a sementeira de pasto, a plantação de árvores e de outras plantas endémicas. E todo o trabalho, portanto, de proteção das garças no local e também a restauração dos corais e aquisição dos animais. Basicamente, vamos utilizar estes recursos através, enfim, de um plano operacional de trabalho ainda a ser aprovado, e as famílias que irão ser, enfim, apoiadas, serão apoiadas conforme, portanto, critérios muito concretos e uma lista de beneficiários também muito concreta. Ambas as coisas serão objeto de uma portaria conjunta do Ministro responsável pela área da Agricultura e Ambiente, que sou eu, e o Ministro responsável pela área da família, inclusão e desenvolvimento social. Portanto, já se sabe quantas famílias foram afetadas ou quantos proprietários naquela zona? É um trabalho que está sendo, neste momento, iniciado. Vamos ter que, de facto, fazer todo um levantamento o mais apurado possível para,
neste caso, enfim, fazer um bom trabalho, não deixar ninguém de fora e, enfim, assegurar um bom critério. Uhum. 30, portanto, disse que o Conselho de Ministros determinou que serão utilizados 35 mil contos para esse trabalho na Serra Malagueta, portanto, pensa ser suficiente, 35 mil contos? Sim, nós pensamos ser suficiente, mas é evidente que ao longo da execução dos trabalhos vamos podendo apurar, o Governo não terá problemas em, portanto, ajustar caso for necessário. Nestas coisas nós temos que agir rápido, temos que utilizar dados estimados para podermos arrancar e à medida que vamos executando, vamos podendo também ver até que ponto uma ou outra medida é mais ou menos adequada ou então os montantes, enfim, suficientes ou não. E quando é que se pensa começar na implementação destas medidas? Ontem já tivemos uma reunião de trabalho em Serra da Malagueta, hoje também os trabalhos continuaram, já começou-se a fazer avaliação no terreno e é evidente que a termos que ir rápido, a equipa vai ter que, portanto, concentrar-se bastante, enfim, na zona e elaborar, portanto, o plano operacional que iremos aprovar, assim como eu disse, a portaria conjunta. Sr. Ministro, tem-se criticado muito a forma como as Forças Armadas foram envolvidas no apoio às vítimas do incêndio. Como é que desencadeia esse pedido de apoio em situações de emergência que concernem o Ministério da Agricultura? Como é que se desencadeia o envolvimento das Forças Armadas? Bom, primeiramente para dizer que não é o Ministério da Agricultura responsável pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Sei. E por conseguinte é o Ministério da Administração Interna, há um Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, há uma lei também nacional para as operações de emergência de proteção civil e, portanto, tudo se decorre de acordo com esta legislação. O Ministério da Agricultura, quando se trata de fogos florestais, o Ministério da Agricultura está lá para apoiar, também de acordo com a lei. Apoiar com meios logísticos, apoiar com, enfim, informação necessária para que o trabalho possa se decorrer de melhor forma. Portanto, esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria de dar. Segundo, a nossa lei permite que os militares possam ser requisitados para trabalhos desta natureza. Isto já aconteceu várias vezes no país, em Santo Antão, no Fogo, e graças a este apoio de militares nós também temos conseguido fazer um bom trabalho de combate a incêndios florestais. Portanto, deste ponto de vista, não há nada de anormal, não há nada de ilegal, não há nada que, quanto a mim, deve ser criticado. E, aliás, pergunto, se não houvesse... Critica-se. Sei que os militares já estiveram envolvidos, por exemplo, no apoio às vítimas da erupção vulcânica, apoio a vítimas de inundações, são etc. Operações Mas de emergência de proteção civil. Enviar para uma zona de incêndio, de difícil acesso, olha, comenda-se? Deixe-me dizer-lhe, os militares podem, de acordo com a nossa lei, serem requisitados para operações de emergência de proteção civil. E um incêndio florestal, o combate a um incêndio florestal ou a um incêndio urbano é claramente uma operação de emergência de proteção civil. E, portanto, eu tenho que aqui esclarecer e esclarecer também aos nossos concidadãos que isto tem acontecido, é normal, está dentro da lei. E, se calhar, esta crítica está a vir porque houve vítimas de um acidente de viação que ocorreu numa estrada nacional com um equipamento que é um caminhão. Isto não aconteceu durante o combate ao incêndio diretamente. Mas por isso não podemos a caminho para prestar apoio. Exatamente, mas poderiam estar a caminho para um treino, poderiam estar a caminho para um passeio.
Ou seja, nós não podemos aqui estar a pôr em causa um princípio que é o apoio de militares a situações, enfim, a operações de emergência de proteção civil porque ocorreu um acidente. Depois nós temos estado a ouvir também que militares foram lá e que não tiveram equipamentos adequados para os incêndios florestais e para aquilo que, de facto, é a técnica que nós utilizamos. Quanto a nós, tiveram e têm tido o material e utensílios necessários para o efeito. Portanto, também lá está, mesmo que não tivessem, isto não tem nada a ver com o acidente ocorrido. Ou seja, há aqui a tentativa, quanto a nós, de se juntar duas coisas e, acima de tudo, de se tirar proveito de uma tragédia. Sr. Ministro, e em relação ao incêndio propriamente dito, há quem questione a eficácia da vigilância florestal. Se houvesse mais guardas florestais, talvez fosse possível evitar que o fogo se propagasse para outros focos, como aconteceu. Lá está. De facto... Quantos guardas florestais há naquela zona? Os guardas florestais são um instrumento importante de vigilância. Isto é verdade. E uma vigilância florestal pode ajudar a prevenir determinados comportamentos de risco. E há vários comportamentos de risco, mas nós não podemos ter guardas em todo o sítio. E mesmo que nós tenhamos guardas, muitos guardas, teria de haver também alguma capacidade de fiscalizar a permanência e a movimentação dos guardas no terreno. Uma das grandes críticas que nós temos tido e outras constatações é que temos muitos guardas, os guardas não estão lá, ninguém consegue controlar por onde andam os guardas e por isso temos estado a procurar melhorar o sistema de vigilância florestal também com a introdução da videovigilância. Isto já está acontecendo em alguns perímetros florestais, vamos ter nomeadamente, por exemplo, no Maio. E nós estamos a trabalhar, portanto, ver muito bem estes resultados e então a massificar esta possibilidade, porque também tem de haver condições para a transferência dos dados da videovigilância. Mas na Serra Malagueta não há videovigilância? Na Serra da Malagueta a situação até que é relativamente boa do ponto de vista da vigilância florestal quanto a nós. Porquê? Porque a configuração também da floresta ajuda a que os pontos por onde as pessoas circulam, não é, possam ser melhor vigiados. E nem de perto nem de longe devemos, sobretudo quando nós já sabemos que aquele incêndio ocorreu, mas os outros incêndios nos anos anteriores também ocorreram. Enfim, devido a comportamentos de risco por parte de utentes da floresta, neste caso, e quais são estes comportamentos de risco? Sobretudo, a queima de resto vegetal nas zonas limítrofes, esta coisa de afugentar abelhas, o fogão de 3 pedras para cozer alimentos durante, enfim, determinados períodos de trabalho, por exemplo, roça, para a remoção de restos vegetais antes das sementeiras. Então, e o que é que o Ministério tem estado a fazer para evitar estas práticas nocivas? O Ministério vem trabalhando no sentido de fazer, enfim, a sensibilização no terreno. Nós também, através dos mídias, veja quantos spots, por exemplo, neste sentido, vem sendo, enfim, divulgado através da televisão e da rádio. Tem essa sensação que são spots esporádicos, que devia ser mais frequente. Lá está. Não se recomenda spots frequentes todo o tempo, porque depois também perdem, enfim, a eficácia. E depois tem custos, mas temos estado a fazer isto, temos estado a fazer no terreno.
E há uma questão que eu também gostaria aqui de informar. A lei florestal já pune, considera isto uma contraordenação, tem, de facto, uma penalidade, o uso indevido de fogos florestais, mas a nova lei que vai entrar em vigor daqui a pouco tempo, já que foi aprovada por unanimidade no Parlamento, penalizou ou agravou a penalização do uso de fogos florestais nas florestas. Para além disto, pode ser considerado um crime, está no Código Penal, no artigo 296, o tratamento desta questão. Quem atar fogo, por exemplo, numa mata ou num arvoredo, que constitui, por exemplo, uma floresta, pode até ser, ser objeto pode ir para a cadeia, 4 a 10 anos de prisão. Mas para isso a vigilância tem de funcionar, Sr. Ministro. Não só a Voltando vigilância, à questão dos guardas, quantos guardas existem Só naquele sítio nós temos 4 guardas florestais. Mas ainda não há videovigilância. Mas ainda não há videovigilância, mas há 4 guardas florestais. E eu também devo dizer que há a população local que faz a vigilância complementar. Existe aqui o chamado conceito de vigilância complementar, em que o piloto de um avião pode ser considerado um vigilante, porque um piloto, ao sobrevoar uma área, por exemplo, e ao reparar que há um fogo, pode até denunciar. Qualquer cidadão pode fazer isto. E, portanto, o que eu quero dizer é que não se pode evitar fogos pela massificação de guardas florestais, porque depois coloca-se o problema dos recursos que são afetados anualmente para o pagamento dos salários. Então, qual é a receita para se evitar? Deixa-me só dizer, nós neste momento, só para um projeto denominado Reforço da Capacidade Adaptativa e Resiliência do Setor Florestal, que é o projeto de onde se tira o grosso dos recursos para pagar os guardas, gastamos 173 mil contos anuais. Para além disto, complementamos este valor com mais cerca de 50 mil contos anuais num outro projeto, desta feita agora na área diretamente do ambiente, conservação da natureza. O projeto se chama Conservação e Gestão de Espaços Naturais e, portanto, não são poucos recursos e o grosso destes recursos vai para o pagamento de salários. Então, está a ver que há um esforço muito grande do Estado, quando eu digo Estado, de todos nós, é o dinheiro dos contribuintes, para mantermos, a vigilância florestal e temos que necessariamente, lá onde for necessário, se calhar até aumentar, mas lá onde não for também não fazer e, acima de tudo, recorrer, não é, mecanismos de apoio, tal qual eu disse, videovigilância, mas também apostar muito fortemente na prevenção. A natureza da nossa floresta em Cabo Verde, as zonas florestadas, o tipo de florestas que nós temos, a orografia do terreno, exige, e sobretudo temos que dizer que as nossas florestas são florestas artificiais, já que foram todas plantadas. Dizer que nós temos que apostar sobretudo na prevenção. E apostar na prevenção é na redução dos comportamentos de risco. Como as queimadas, por exemplo. As queimadas. Nós resolvemos muita coisa com o fogo. Nós temos a tradição não só de queimar restos vegetais, mas há sítios em que nós fazemos a queima de roupa velha. Há sítio, portanto, utilizamos a chamada ou caldeirão de 3 pés, como costumamos aqui dizer, em que cozemos, portanto, no terreno, na proximidade das áreas arborizadas e também afugentamos as abelhas com o fogo. Para além, não é, da circulação muitas vezes, de pessoas, que têm perturbações mentais. Portanto, são estes os principais comportamentos de risco.
Mas a prevenção não tem que ver apenas com os comportamentos de risco, tem a ver com a preparação dos povoamentos florestais para melhor se adequarem, não é, à redução de riscos de incêndio. Estou a referir-me, portanto, à limpeza nas florestas, à abertura de aceiros, portanto, clareiras em que, em havendo fogo, permite, portanto, o corte rápido, portanto, do fogo. O grosso dos incêndios florestais em Cabo Verde são incêndios de tipo superficial. Como eu disse, portanto, funcionaria muito bem estes aceiros. É necessário, obviamente, que nós possamos utilizar melhor estes recursos, não é? Não utilizá-los todos no pagamento de salários e depois não ter a capacidade de fazer a limpeza. Tem de haver, portanto, um equilíbrio entre os recursos alocados aos salários e os recursos alocados aos trabalhos de manutenção florestal para que nós possamos, de facto, ter uma floresta mais resiliente. Há 2 anos, durante uma reunião, vi na comunicação social uma reunião com a participação da Direção-Geral de Turismo, Direção-Geral de Ambiente e outras instituições. Estabeleceu-se, salvo erro, criar pontos de socorro nas áreas florestais. Fez-se algo nesse sentido? Bom, não tenho conhecimento, mas os pontos de socorro são, evidentemente, para as pessoas que transitam na floresta, essencialmente. E já agora, devo dizer, e pegando um pouco naquilo que constitui as funções, não é, dos povoamentos florestais que nós temos, veja que as florestas de maior valor, se posso dizer assim, do ponto de vista ambiental, integram as áreas protegidas do país. As áreas protegidas do país também têm esta vocação de promover, ajudar a promover o turismo de montanha, o turismo ecológico, o turismo rural, e por isso faz todo o sentido que nós também procuremos integrar a nossa política florestal com a política do turismo no país, e para isto teremos que, enfim, tirar mais proveito económico do turismo, mas ao mesmo tempo temos que entender que os riscos aumentam com o turismo e temos que necessariamente controlar os pontos em que os turistas param e, dentro deste ponto de vista, por que não reforçar, enfim, o apoio e os serviços para o turismo. E também falou-se na definição de trilhos para ajudar em situações de emergência, como incêndios, por exemplo. Sim. Há trilhos definidos? Há trilhos definidos, há muitos trilhos definidos, a população utiliza esses trilhos todos os dias. O que nós temos estado a fazer ao longo do tempo, e basta visitar o terreno para ver que há muitos trilhos melhorados, há investimentos que são sendo feitos no sentido de melhorar as condições de circulação dos turistas e da população local. É um trabalho que tem que ser feito e combinado com o que eu disse, a manutenção florestal, portanto a limpeza das florestas, a abertura de clareiras ou aceiros, se podemos dizer, para, enfim, no seu conjunto, assegurar, portanto, uma circulação de pessoas com maior segurança, mas também uma floresta que tem maior resiliência e aqui melhor protegida face aos fogos florestais. E vai-se intensificar as campanhas de sensibilização de pessoas a partir de agora? A floresta na Serra Malagueta vai servir de lição no sentido de se intensificar contra práticas nocivas? Nós esperamos que sim, nós esperamos que estes acontecimentos, embora nós não os desejamos, mas nós esperamos que estes acontecimentos possam contribuir para também maior conscientização, não é, da própria sociedade. Vamos dizer que também, para além de vidas humanas ou do perigo que isto representa para aqueles que, enfim, têm que dar combate aos fogos florestais, há recursos alocados.
Portanto, nós gastamos muitos recursos na deslocação do pessoal, na manutenção do pessoal, na gestão dos riscos do pessoal que dá o combate aos fogos florestais, e tudo isto sai do bolso dos cabo-verdianos. E, portanto, nós entendemos que deve haver muito maior consciência, muito maior responsabilidade, ter em conta aquilo que nós chamamos o triângulo do fogo, não é? Porque o triângulo do fogo tem três bicos. Um bico é o oxigênio, nós não controlamos. O outro bico é o calor, também não controlamos. Mas o outro bico que é praticamente o combustível e a sua ignição, isto nós podemos controlar. E é por esta via, portanto, para além da limpeza, não utilização dos fogos, para não termos a ignição, e a limpeza, como eu disse, vai ajudar a reduzir este outro terceiro fator, não é? Do triângulo do fogo. E é nisto que nós temos que apostar para reduzir todos os comportamentos de risco que põem em causa e que aumentam efetivamente a probabilidade, não é, de haver incêndios florestais. Isto em todas as ilhas. Portanto, há que trabalhar este aspecto nas escolas, há que trabalhar este aspecto na sociedade, há que também reduzir ou acabar com a impunidade, não é? Daqueles que, de facto, utilizam estas práticas, não é? Portanto, nós estamos perante uma sociedade em que temos que mudar muitos hábitos, portanto, muitas práticas e atitudes, não só neste aspecto concreto que tem a ver com os incêndios florestais, mas em vários outros aspectos que têm a ver com a própria gestão do ambiente, a qualidade do ambiente, a qualidade da saúde do nosso país. Sr. Ministro, já na reta final vi na comunicação social dados que foram divulgados pelo Centro Regional Agrimet, sediado no Níger, dizer que no verão deste ano, a insegurança alimentar vai aumentar em Cabo Verde e divulga-se, chega-se a dizer, pelo menos, que atingirá 41% da população cabo-verdiana nos meses de junho, julho e agosto. Que leitura faz destes dados divulgados? Primeiramente, para dizer que estes dados não são corretos. Segundo, para dizer que os dados não são da Agrimet. A Agrimet, o SILS, desenvolveu um modelo que se chama quadro harmonizado, que é utilizado nos países da região. E Cabo Verde, os técnicos nacionais, evidentemente com a colaboração, sim, do SILS, da FAO, faz a avaliação 2 vezes ao ano, uma vez no mês de março, outra vez no mês de novembro. E quando faz esta avaliação, diz qual é a situação atual e depois qual é a projeção. E o que nós podemos dizer... A projeção é baseada em quê? A projeção é baseada na tendência que há se medidas não forem tomadas. Portanto, dizem, olha, se medidas não forem tomadas, nos meses de julho, agosto, poderemos ter uma projeção, não é? Da situação de segurança alimentar tal. Então, esse 41% da população que, segundo o artigo, será afetado pela insegurança alimentar, tem a ver com a projeção se medidas não forem tomadas. Se medidas não forem tomadas, mas mesmo assim os dados não estão corretos. Para Cabo Verde, estima-se, portanto, estima-se que se medidas não forem tomadas, estaríamos, portanto, esta população em crise 20% a nível nacional, no Conselho de Santa Cruz 18%. E o que nós vimos no artigo é 41% e 81%. Está a imaginar 81%, passa por 100 pessoas na rua e 81 pessoas estão em crise alimentar. Vê-se por esses dados que não estão corretos. O que nós entendemos é que devem ser corrigidos. O próprio Secretariado Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional há de remeter para o jornal, portanto, uma leitura adequada dos dados que foram produzidos sob a coordenação do Serviço Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
E que medidas estão a ser tomadas para se evitar que até julho, agosto, haja o agravar da Não haja o agravar, né? Não haja, sim. É assim, o governo, aliás, esses dados que nós temos, eu posso lhe garantir, há cerca de 5 fases 5 estádios nesta avaliação. Um estádio diz, portanto, praticamente pessoas em segurança alimentar, depois pessoas em stress, fase 2, fase 3, pessoas em crise, fase 4, pessoas em emergência e fase 5, pessoas com fome. Nós tivemos do ano passado para este ano, enfim, um aumento de pessoas em segurança alimentar, portanto era 72%, passou para 73%. Houve também uma redução das pessoas em stress, de 106 mil para 81 mil, mas houve um ligeiro aumento, portanto, de pessoas em crise e pessoas em emergência. E nós entendemos que isto seria de longe pior se o governo... O aumento foi de quanto? De pessoas... No caso de pessoas em crise, de 29 mil para 40 e de pessoas em emergência de 1.000 para 2.800. Isso a nível de Cabo Verde? Pessoas, sim. O que significa que veja que estes números são, para nós, mesmo que haja aumento de uma só pessoa em emergência é importante, mas se nós considerarmos estes números, temos que dizer que a situação seria muito pior se o governo não tomasse medidas. Quais foram estas medidas? Nós reforçámos as cantinas escolares, 20% da população de Cabo Verde nas cantinas escolares, portanto 90 e tal mil crianças representam 20% da população de Cabo Verde. Bonificamos a ração animal, compensamos, enfim, o preço da importação dos produtos alimentares de primeira necessidade, sobretudo o trigo e o milho. O governo acaba de aprovar também hoje o prolongamento, e perguntou medidas, portanto, o governo acaba de aprovar o prolongamento da medida de compensação do preço do milho entre 1 de abril a 31 de julho, a medida terminou a 31 de março. E agora será até 31 de julho. E agora será até 31 de julho. Se nós não fizéssemos isto, para cada saco de milho, portanto, o comprador estaria a gastar mais 541, 561 escudos, coisa assim. O que significa que isto tem um impacto muito grande, por exemplo, no fabrico da ração animal, e que, enfim, também contribui muito para a atividade pecuária e a sua sustentabilidade. Para além disto, o governo vai continuar, enfim, pelo menos até esta altura, a reforçar as cantinas escolares. O governo vai ter que reforçar assistência alimentar às famílias. Portanto, os dados mostram que há famílias que precisam, de facto, de maior apoio. Vamos ter que assegurar isto. E por conseguinte, esta avaliação que é feita pelo Estado, através do Secretariado Nacional de Segurança Alimentar, visa justamente obter dados para ajustar as medidas. Portanto, e devo aqui, se me permitir, uma avaliação feita pelo SILS mostrou que Cabo Verde é o país da região com melhor governação em matéria de segurança alimentar e nutricional. Significa que o nosso sistema funciona, que a administração toma as medidas, portanto, segue a situação e toma as medidas atempadamente. Há vários itens desta avaliação que poderão ser muito bem consultados para mostrar que nesta matéria vamos bem. É claro que somos um país vulnerável a choques externos, um país que importa bastante alimentos e, portanto, a crise inflacionária a nível dos alimentos, nós vamos assistindo também a nível de todo o mundo, tem que afetar Cabo Verde e os outros não podem estar com problemas e nós sem, se nós importamos alimentos em boa porcentagem. Portanto, sofremos esta crise inflacionária, o impacto desta crise inflacionária, mas vamos gerindo isto dentro do contexto
das medidas que o Governo aprovou no decurso de 2022. Por falar em importação, Sr. Ministro, notou-se uma diminuição do preço da farinha de trigo, mas o preço do pão não diminuiu. Não há inspeções, vigilância no mercado para estas questões? Nós não entendemos que o preço do pão enfim, não diminuiu. Veja que no início houve o pão continua a ser vendido por 15 escudos, como acontecia há 2 meses. Mas veja que na altura houve, enfim, notícia de que o pão estaria a ser vendido por 25 escudos. E, portanto, nós entendemos que, bom, é preciso levar em conta também a nossa legislação. A nossa legislação não regula o preço do pão. Não regula. O preço é livre. E cabe à concorrência fazer com que haja, de facto, o preço adequado no mercado. O que a nossa legislação obriga, e no que diz respeito apenas ao pão de carcaça, é que haja, portanto, um peso específico. E é aí que, portanto, a Inspeção das Atividades Económicas vai atuar, está atuando, no sentido de verificar se, digamos, a legislação está a cumprir ou não. E, portanto, veja, a tendência global é de redução dos preços dos alimentos, mas em muitos países ainda esta tendência global não se refletiu no preço dos alimentos. Isto vai levar mais um tempinho e o que nós podemos, enfim, constatar com alguma satisfação é que há uma tendência para a redução dos preços. E quanto aos preços de outros produtos alimentares, como é que se consegue fazer a vigilância para que não aumentem exponencialmente e afetem a população? Em ilhas como a Boa Vista, por exemplo, há gente a reclamar em relação a preços exorbitantes. Em todo o mundo há pessoas a reclamar os preços. Todos nós reclamamos os preços, de facto, mas isto decorre da crise inflacionária a nível mundial. Quando há um importador em Cabo Verde... Mas às vezes os produtos importados no mesmo lote, de uma semana para outra, aumentam de preço. Já ouvimos dizer isto, os comerciantes têm uma explicação que é muito lógica, mas às vezes nós também não, enfim, não compreendemos ou ignoramos. Veja, se eu compro um determinado produto a um determinado preço, por exemplo, 10 escudos, depois de vender por 10, eu tenho que, com a venda que eu faço, eu recupero o dinheiro para voltar a comprar. Se no dia que eu estiver a vender, o preço aumentar lá onde eu compro, mas eu continuar a praticar o preço baixo, já não vou ter dinheiro para comprar a mesma quantidade se o preço aumentou no mercado. Portanto, é no dia que o preço aumentar no mercado fornecedor que eu, revendedor, devo aumentar também o preço para poder repor o estoque da minha venda. Está a ver? É uma coisa que é simples para um comerciante, mas que nós normalmente não entendemos, porque se o produto já foi adquirido antes, porque é que vai ser vendido agora por um preço superior? Mas estamos a imaginar, o indivíduo vende a um preço muito inferior, o dinheiro que ele arrecada para voltar a comprar já não dá para comprar o produto porque o produto subiu no preço no mercado e então ele vai ter um problema de sustentabilidade do seu próprio negócio. E, portanto, são coisas que nós temos que entender. O importante não é só termos o acesso financeiro aos alimentos, quer dizer, o alimento em preço acessível, mas também é fundamental que nós tenhamos o acesso físico aos alimentos. É preciso que as lojas tenham os produtos para que nós possamos comprar. E portanto, tem de haver este equilíbrio, não é, de preço, o seguimento do preço no mercado fornecedor, para que nós possamos ter a capacidade de importar e de vender. Sr. Ministro, só nos resta pouco tempo perguntar, por exemplo, em relação às barragens, retenção de água é importante para a questão da segurança alimentar. Qual é o ponto da situação, assim, muito rapidamente, em relação às barragens em Cabo Verde? Olha, muito rapidamente, para dizer que há poucas barragens com água, para nós isto decorre do facto de que temos estado a vivenciar anos de seca
e o nosso país é um país árido em que chove cada vez menos ou então que as secas tendem a tornar-se cada vez mais frequentes. O que nos leva a pensar sobre a viabilidade das barragens em países de clima árido que nem Cabo Verde. Mas temos as nossas barragens já construídas, o que nós desejamos é que haja chuva, que possam ter água e podermos aproveitar. Algumas estão assoreadas? Muitas barragens estão assoreadas, tendo em conta também o nível de erosão que nós temos, o transporte de material sólido das vertentes para o leito das barragens. Daí que nós temos que pensar a alternativa e vastas vezes já dissemos que a melhor alternativa passa por diversificação das fontes de água, onde as barragens pertencem, mas temos que diversificar e nesta diversificação vamos ter que, enfim, passar a dessalinizar a água para a agricultura. Já temos um projeto em bom estado de andamento neste sentido e vamos ter que massificar depois em havendo um bom resultado, assim como a reutilização das águas residuais tratadas para além, não é, da poupança da água. E eu aqui aproveito para dizer que nós chegamos até em tempos a dizer que teríamos que utilizar em Cabo Verde produtos que permitem manter a umidade do solo por mais tempo. E hoje já temos, fruto desse esforço, no mercado nacional, um produto chamado Water Retainer, em que os agricultores podem aceder, utilizar, portanto, na rega e manter o solo úmido por mais tempo, rentabilizando a própria água. Para além de todo o apoio que nós temos estado a dar na aquisição e instalação de sistemas de rega gota a gota, para permitir que com a mesma quantidade de água possamos irrigar mais, irrigar melhor e produzir mais. Portanto, o caminho vai ter que ser este e não contar apenas com as barragens, porque o clima não permite. E não se vai utilizar dinheiro no desassoreamento das barragens? Ora, isto custa muito caro. Nós temos experiência disto, aliás, somos o único governo que tem esta experiência de desassoreamento. Desassoreamos parcialmente a barragem de Poilão, parcialmente, só para não deixar que, enfim, o tubo de adução da água jusante entupisse, gastamos cerca de 50 mil contos. É evidente que criamos mercado para os caminhões, para as máquinas, mas gastamos 50 mil contos. E nós com 50 mil contos podemos fazer muita coisa também. É por isso que em muitos países o desassoreamento de barragens constitui de facto um desafio muito grande. Há países em que barragem assoreada, barragem perdida. Porquê? Porque custa bastante desassorear. Sr. Ministro, só nos resta agradecer. Hoje a prioridade era mesmo a questão do incêndio em Serra Malagueta, interior de Santiago, e também a questão da insegurança alimentar. Então, agradecemos imenso por ter aceito prontamente o nosso convite. Muito obrigada. Agradecemos nós, contem sempre connosco por tudo aquilo que contribui para, enfim, a melhor informação da nossa sociedade. Quanto a si, estimado telespectador, da parte da televisão de Cabo Verde, vamos tentar ao longo da semana ter mais conversas sobre os acontecimentos no interior de Santiago, Serra Malagueta, também a questão do acidente com os militares. Então, mas por hoje só nos resta dizer noite tranquila a todos. Boa noite.